Então tá, pessoal, estamos gravando a aula. Vamos dar início então, ó. Então, pessoal, a gente vai falar do módulo 17, tá? E se não me engano, deixa eu ver que módulo, que frente que é. Deixa eu abrir aqui. Essa frente um já foi. Já era a frente um. Eu creio que a frente 2 também, né? A gente está na frente 3 então, pessoal. Tá? A gente fez o módulo 15 e o 16 na aula passada, ok? Então a gente vai trabalhar hoje com o módulo 17 e o 18 e a gente termina a apostila 2, tá? Tranquilo? Então vamos fazer o módulo 17 e 18, a gente vai para a apostila 3, tá? Professor, você vai pedir TCs a partir da apostila 3? Da 2 também tem que fazer, tá? Já vai fazendo, não deixa para a última hora não, tá, pessoal? Deixa para a última hora não, já vão fazendo que depois a gente vai ver esse TC, tá bom? Tem que fazer tudo. Moçada, ó, são três fatores, pessoal, que vai influenciar. Chegou alguém. Que coisa, hein? Pedrinho. O Pedrinho chegou, rapaz. E aí, Pedrinho, tudo certo? Oi, então tá jóia. Tá bom demais aí. Então, moçada, vamos lá então. Como eu estava dizendo para vocês, a gente vai falar a respeito dos fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, que é o modo 17 da frente 3. Então, são quatro fatores que vai influenciar na velocidade. Ó. Primeiro e mais importante desses fatores é a superfície de contato, tá? Quanto mais separados estiver as partículas, por exemplo, maior a velocidade de uma reação química. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ó, vamos fazer alguns exemplos para vocês compreenderem isso. Se eu pego, por exemplo, três copos com a mesma quantidade de água, com a mesma temperatura, tá? No primeiro copo eu coloco um comprimido efervescente, por exemplo, de vitamina C, inteiro. No segundo, eu corto ele em quatro partes iguais. E no terceiro copo eu coloco ele em pó, tá? Eu macero ele totalmente e deixo ele totalmente em pó. Observe que no terceiro copo vai estar totalmente separado as partículas. Então ele vai parar de fervecer primeiro, porque eu vou ter maior contato da água com todas as partes do comprimido. Entendeu? Então a superfície de contato é um dos principais fatores para aumentar a velocidade de uma reação química. Quer ver um outro exemplo? Se eu colocar em uma panela para fritar, por exemplo, 1 quilo de carne inteiro, tá? E em outra panela, com a mesma temperatura, com as mesmas condições, eu coloco carne moída. Eu vou cozinhar primeiro a carne moída, porque eu vou ter maior contato da superfície da panela com todas as partes da carne, então ela vai cozinhar mais rápido. Entenderam? Então a superfície de contato é um dos principais fatores para aumentar a velocidade de uma reação, tá? Outro exemplo, se eu pego lá uma tora de madeira de 20 quilos inteira e coloco fogo nela,
pego outra tora de madeira de 20 quilos e corto ela em lascas bem pequenas. Aquela que está em lasca vai queimar totalmente mais rápido, tá certo? Então, a superfície de contato é o principal fator para aumentar a velocidade de uma reação. O segundo fator, tá? A concentração dos reagentes. Por exemplo, se eu pego dois pregos iguais, do mesmo tamanho, tá? Eu coloco esses pregos, um dos pregos eu coloco dentro de um ácido 1 mol por litro. O outro eu coloco em um ácido, do mesmo ácido, mas só que meio mol por litro. Uma concentração menor, o ácido mais fraco. O que vai acontecer? Quanto maior a concentração do reagente, maior vai ser a velocidade dessa reação. Então a concentração também influencia bastante. Agora a temperatura, pessoal, ela só funciona com um desempate. Tá? Por exemplo, se eu tenho lá os dois ácidos com a mesma concentração, mesma superfície de contato, aí a temperatura vai influenciar, tá? Só que ela não vai influenciar igual a superfície de contato, igual a concentração. Ela influencia só se for para desempate, tá certo? Porque se eu pegar um ácido forte frio e um ácido fraco quente, o forte vai ser mais rápido, entendeu? Entenderam isso? Então a temperatura não vai influenciar mais que a superfície de contato e nem mais que a concentração. Ela só funciona se estiver em todas as condições iguais. Aí, com maior temperatura, o que acontece com o aumento da temperatura? Eu aumento a vibração das moléculas. Se elas vão vibrar mais, elas vão se chocar mais vezes. Então a possibilidade de chocar de uma maneira correta aumenta bastante, por isso que a temperatura influencia, tá? Só que se a concentração for baixa, superfície de contato ruim, tá? Isso não vai influenciar tanto assim a temperatura, certo? Agora o catalisador, pessoal. O catalisador, esse cara diminui a energia de ativação. Como ele diminui a energia de ativação, e o catalisador, na verdade, o que ele faz, ele orienta as moléculas para elas se chocar de maneira correta. Então o catalisador, ele vai influenciar bastante na velocidade das reações. Tá? Industrialmente, hoje, a descoberta dos catalisadores aumentou demais a velocidade de produção na indústria. Tá? Então os catalisadores hoje são altamente utilizados. Só para você ter uma noção, antigamente os caras usavam para pintura de madeira, pintura de, por exemplo, de ferragem, usavam uma tinta chamada tinta óleo, tá? Que é diferente do esmalte que a gente usa hoje para pintar esse tipo de material. Porque a tinta óleo, o cara pintava, por exemplo, uma porta lá com essa tinta óleo. Aquilo demorava, às vezes, quase meses para secar. Você encostava lá, você saía pintado. O troço não secava de jeito nenhum. Demorava demais para secar. Hoje, por exemplo, existem esmaltes, tintas esmaltes usadas para ferragem, que, que tem uma velocidade enorme de secagem, tá? Por exemplo, no caso de tintas automotivas, tá? As tintas automotivas, elas têm uma velocidade de secagem muito grande, tá? Isso diminui o risco de escorrer a tinta, de ficar, por exemplo, a pintura mal feita. Isso por quê? Porque existem catalisadores que aceleram. O que é a secagem da tinta? O solvente evapora. Tá? Então hoje existem catalisadores que aceleram a secagem, a evaporação desses solventes. Então a tinta seca muito rápido. Tá? A maioria das tintas automotivas, usada, por exemplo, em carros novos, por exemplo,
Em montadoras, por exemplo, os caras usam uma tinta onde ele coloca, por exemplo, um fio positivo ligado, por exemplo, na lataria, tá? Ou vice-versa, geralmente negativo, né? Coloca um fio negativo ligado na lataria que vai ser pintada, tá? Um polo negativo ligado ali. E na ponta do revólver, onde vai sair a tinta, ela sai carregada positivamente. Então é atraído como um ímã para a lata. Aquilo quando bate na lata seca, tá? Porque se fala isso de pintura a seco, isso não escorre e fica uma pintura perfeita, tá? Então os caras usam muito isso e seca instantaneamente. Então isso aumenta a produtividade, tá? Seca instantaneamente. Então os catalisadores são muito importantes, pessoal. Oi, Isadora, fala, minha linda. Tá difícil, né? Não tá aparecendo o quê? O texto? Oxe, deixa eu ver aqui. Ah, não, é porque eu parei de. Eu tirei o texto da tela aqui. Vou voltar aqui, tá? Que eu tô comentando uma coisa aqui e eu queria ver a carinha de vocês. Então, pessoal, ó, voltando aqui, às vezes o catalisador não é interessante. Às vezes é interessante usar o quê? Um retardador. O que é o retardador? Ele faz o contrário do catalisador. É o caso dos conservantes de alimentos. O que eles fazem? Eles fazem a reação de deteriorização daquele alimento ser mais lenta, tá? Então existe o catalisador e o retardador. Agora, pessoal, se você observar esse exemplo que eu dei aqui, observe aqui que na decomposição da água oxigenada, quando eu coloco o íon iodeto na água oxigenada, tá? Observe que ele reage com a água oxigenada, formando o IO-, tá? Ah, esse IO- reage novamente com a água oxigenada, formando água, O2 e I. Observe que esse iodo entrou aqui no começo da reação e saiu intacto do outro lado, tá? Ó, ele entrou aqui e saiu intacto. Isso quer dizer que esse cara está funcionando como catalisador da reação. Então os catalisadores, eles não participam da reação. Ele entra e sai intacto. Então se aparecer alguma questão te perguntando quem é o catalisador, você vai procurar aquele cara que entra e sai intacto no final da reação, tá? Que no caso aqui é o iodo. Você pode ver que ele funciona como um catalisador. Ele entra no início e sai intacto no final, tá? Então ele é o catalisador da reação. Ó, quando eu tenho uma reação catalisada, o que acontece? A energia de ativação diminui, tá? Então, uma reação normal, ela vai ter uma energia de ativação grande. Uma reação onde tem catalisador, a energia de ativação diminui. Então, olhe bem, ele cria um atalho para chegar aqui mais rapidamente. Então, essa reação fica extremamente mais rápida com a adição do catalisador. Não quer dizer que ela não ocorreria sem ele, tá? Ocorre. Só que vai ser mais rápida se eu colocar o catalisador, tá? Uns termos que vocês podem ouvir, por exemplo, vocês podem falar em catálise homogênea, catálise heterogênea. Isso aqui é muito simples. Eu chamo a catálise de homogênea quando o reagente e o catalisador estão no mesmo estado físico. Por exemplo, cloro gasoso na camada de ozônio. O cloro é um gás lá e o ozônio também é um gás, então é uma catálise homogênea. O cloro funciona como catalisador para acelerar a decomposição do ozônio em oxigênio, tá? A catálise heterogênea é quando os reagentes e catalisadores estão em estados físicos diferentes.
É o caso dos catalisadores que estão presentes lá no escapamento dos automóveis. O catalisador lá é a platina sólida e o reagente são os gases que saem do escapamento. Então ele transforma gases poluentes, gases venenosos em gases com uma não venenosos, tá? Gases um pouquinho melhores, nem tanto, um pouquinho só, tá? Então isso seria o exemplo de uma catálise do tipo heterogênea, tá? Agora vamos dar uma exercitada, moçada. A primeira questão, ele fala assim, ó, as substâncias nitrato de chumbo 2, tá? Que é esse cara aqui, ó, nitrato de chumbo 2, iodeto de potássio, que é este cara aqui, tá? Observe, ó, sólido, sólido, tá vendo? Vai reagir? Vai, só que muito lentamente. Porque a superfície de contato de um sólido com um sólido é menor quando eu pego ele dissolvido em água com outro dissolvido em água. Os dois dissolvidos vão ter uma superfície de contato muito maior. Então a reação número 2 ela vai ser extremamente mais rápida do que a 1. Tá? Por quê? Ele está falando que ambos aqui a temperatura ambiente, só que a diferença é que aqui esses caras estão dissolvidos e aqui eles estão sólidos. Então, quando está sólido, a superfície de contato, por mais que eu mexer esses caras bastante, agitar bastante, vai ser muito menor do que os dois dissolvidos. Então, eles estando dissolvidos aqui, vai aumentar demais a superfície de contato. Tá? Então, a reação vai ser extremamente mais rápida na reação 2. Agora, outra situação, ó. Sob determinadas condições, o carvão reage em contato com o oxigênio. Então, carvão com oxigênio, isso aqui é uma reação de combustão, é quando eu queimo o carvão, tá? Que é carbono puro. Então, por exemplo, ó, nas churrasqueiras, pedaços de carvão são queimados, fornecendo calor suficiente para assar a carne. Em minas de carvão, muitas vezes o pó de carvão disperso no ar entra em combustão, causando acidentes. O que acontece? O carvão em pó não seria interessante para uma churrasqueira. Por quê? Iria queimar muito rápido. Tá? Quanto maior os pedaços de carvão, mais lentamente será a queima. Eu vou ter o calor por mais tempo. É claro, o calor aqui vai ser muito maior, mas vai acabar rápido. Em minas de carvão, esse pó disperso no ar, uma fagulha qualquer, é o suficiente para dar uma explosão. Esse pó de carvão no ar. A reação é tão rápida que ela é explosiva, então ela costuma matar todo mundo que está lá junto. Tá? Ela é explosiva. Por quê? A superfície de contato aqui está sendo maior do que na reação 3. Então, ó, vamos recapitular. Aqui, a natureza da solução, ó, que está sólido, aqui está aquoso, aqui a superfície de contato está sendo maior. Aqui está em pó, superfície de contato maior. Então a reação 4 é mais rápida que a 3. Aí ele fala aqui, a síntese de amônia é um processo exotérmico. Dá para a gente perceber se ele é exotérmico. Olhe bem, um processo exotérmico é aquele processo que precisa de liberar calor para o meio. Tá? Então, se ele tem que liberar calor, se eu der calor, eu vou atrapalhar a reação, concorda comigo? Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou atrapalhar a formação do NH3. Porque ele tem que liberar calor. Se eu estou dando calor, eu vou atrapalhar a liberação. Eu vou favorecer o quê? A absorção, que não é o caso aqui. Então, qual a situação aqui, ó? Aqui eu tenho menor temperatura, tá vendo? Ele fala aqui, ó, que um reator foram realizados em duas sínteses. A primeira a 300 graus e a segunda a 500. A pressão do sistema reacional foi a mesma
nos dois experimentos, tá? Olhe bem, pessoal, como aqui eu aumentei a temperatura, eu vou atrapalhar a formação da amônia. Então, a reação 6 vai ser mais lenta que a 5, tá certo? A reação 6 vai ser muito mais lenta que a 5. Então, vamos escrever aqui, Na primeira situação, que ele me fala aqui. Professor, Oi, rapidão, você tá gravando? tô, Tá bom. tá? Tô gravando. Ó, ele fala aqui, analisando os fatores envolvidos nos processos acima que influenciam na rapidez das reações descritas, pode-se afirmar sobre a velocidade de cada reação que, ó, a reação número 1, ela vai ter menor superfície de contato. Então, a 1 vai ser menor que a 2, tá? Então, a reação 1, tá? A velocidade da reação 1 vai ser menor, tá? Que a velocidade da reação 2. A reação 2 vai ser muito mais rápida, certo? A respeito da 3 e a 4, observe, aqui tem maior superfície de contato. Pó tem mais superfície de contato do que pedaços, mais separado. Então aqui, a reação 4, ela vai ser maior que a 3, tá? Ou seja, a 3 é menor que a 4. Então a velocidade 3 vai ser menor que a velocidade da reação 4. Agora vamos ver a 5 e a 6. No caso da 5 e a 6, menor temperatura eu vou ter, se ela é exotérmica, quanto menor a temperatura, mais rápido. Tá? Por quê? Aumento da temperatura atrapalha a liberação de calor. Tá? Então, a reação 5, tá? Reação 5, ela vai ser menor. Por que menor? A 5 é maior. O processo, deixa eu ver aqui, a síntese da amônia é um processo exotérmico. Então, se ele é exotérmico, o aumento da temperatura vai atrapalhar, tá? Então, a 5 vai ser maior que a 6. Olha que estranho isso aqui. Deixa eu ver o que ele colocou. Na reação 6, realizada a uma temperatura maior em relação a 5. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Portanto, pessoal, tá, já vou explicar. Eu sei por que isso. Deixa eu comentar. Aqui no caso, pessoal, observe que a seta aqui é simples, tá vendo? A seta é simples. Como a seta é simples, ela vai ocorrer em apenas uma direção. Formação disso. Tá? Se a seta fosse dupla, seria uma reação reversível, uma reação em equilíbrio. Quando que isso ocorre? Se o sistema fosse fechado. Só que ele está me dizendo aqui, que a pressão reacional é a mesma para os dois experimentos. Então isso quer dizer que o sistema está aberto. Se o sistema está aberto, sobre ela ser exotérmica e endotérmica, depois nós vamos estudar isso lá em equilíbrio químico, tá? Em deslocamento de equilíbrio. Aí você vai ver que influenciaria o aumento da temperatura, atrapalharia a formação disso aqui. Mas neste caso, o que ele está fazendo aqui? Ele vai aumentar a vibração dessas moléculas aqui, tá? Na maior temperatura. Se elas vão vibrar mais vezes, elas vão chocar mais. Então, isto vai aumentar a velocidade. Desculpa, tá? Então,
Então, nesse caso aqui, vai aumentar a velocidade de formação. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, neste caso, pessoal, realmente o cara conseguiu ganhar uma de mim. Tá certo. Então, V5, tá? Vai ser menor que o V6, tá? Porque o aumento da temperatura vai aumentar a vibração dessas moléculas. Então, a alternativa C, a correta, tá? Se a seta fosse dupla, sim, ia ter. Isso aqui atrapalharia se o sistema fosse fechado. Aí o que acontece? A pressão não seria a mesma, né? Quando eu aumento a temperatura, eu faço esses caras expandir, isso aumenta a pressão do sistema. E muito. Tá? Então não seria a mesma se fosse fechado o meu sistema. Ó, aqui na questão 2, pessoal, adoro essa questão, ó. Ele fala assim, ó, para a reação de A mais B formando C, ó, tudo reações sistemas abertos, tá? Os valores de entalpia são apresentados no gráfico a seguir em duas situações, na presença e na ausência de catalisador. Por exemplo, aqui eu tenho sem catalisador, ó, EA grande, e aqui eu tenho com catalisador, um EA menor. Para calcular a energia de ativação, eu pego na não catalisada, ó, eu vou pegar a energia final menos a energia que eu tinha lá no início da reação. Onde vai o EA? Onde começa a reação até o complexo ativado, que é o pico aqui do gráfico. Então eu tenho 140 menos 40, eu tenho 100 kJ de energia de ativação. Na reação com catalisador, observe que o EA é menor, metade, ó. O que acontece? Eu vou pegar a final menos a energia do início. Se eu vou pegar a final menos a energia do início, eu tenho 90 menos 40. Então, 50 kJ. Então, esta reação aqui vai ser mais rápida que essa. Observe que o ΔH, pessoal, como ele começou aqui e terminou aqui, seta virada para cima. Então, quer dizer que esse ΔH é um ΔH maior que zero. Tá? Como que eu calculo ΔH? Eu pego a energia do produto menos a do reagente. Então, se eu pegar 70 menos 40, eu vou ter um valor positivo. Certo? Eu vou pegar produto menos o reagente. Então, 70 menos 40 dá um valor positivo. Então, é endotérmico. Seta virada para cima, endotérmico. Começou aqui, terminou aqui. Tá? Se fosse da reação inversa, nessa, seria o contrário. Porque ela começou aqui e terminou aqui, a inversa. Então, seta para baixo, ela seria exo. Então, sempre uma endo, o contrário dela é ser ixo. Observe um detalhe. O uso ou não de catalisador jamais altera o ΔH. Perceberam isso? Ela continua começando aqui e terminando aqui, ó. Nessa ou nessa. Então, o ΔH nunca é influenciado pelo catalisador. Tá? Guarda bem isso que eu estou falando. Ele fala aqui, pessoal, considere as seguintes afirmações. A reação que vai de A mais B formando C, ela é endotérmica? Verdade, ela é uma reação endotérmica. AB formando C é endotérmica. Tá? A velocidade da reação é aumentada na presença do catalisador devido ao aumento da energia de ativação. Aumenta porque ele diminui a energia de ativação. Viram tal erro? Não há aumento. Ocorre o quê? Uma diminuição da energia de ativação. Então, errado a 2. Na 3. A energia de ativação da reação na substância do catalisador é de 50 kJ. Isso está aqui, ó. Quando tem catalisador, a energia de ativação é de 50 kJ. Sem catalisador, 100 kJ. Certo? Então estão corretas a 1 e a 3.
tá? É? Deixa eu ler direito. A energia de ativação da reação. Ah, desculpa, gente. Desculpa, gente. Na ausência de catalisador. Ô, eu tô viajão hoje, hein? Na ausência de catalisador não é 50. É quanto? 100. 50 é quando tem catalisador. Então, de fato, tá errado a 3. Nossa, eu tô viajão hoje, hein? Então, ó. 1 apenas correta. Então, eu tenho alternativa E. De... Eita, tô viajão hoje. Então, vamos lá, moçada. A questão 3. Aqui na questão 3, ele me diz assim: o zinco reage com ácido, ou seja, qualquer metal comum reage muito bem com ácido, tá? O zinco reage com ácido, ocorrendo liberação de gás hidrogênio. Adicionam-se quantidades iguais de ácido em duas amostras de mesma massa de zinco. Uma delas, o zinco está em raspas, e na outra, o zinco está em pó. Então, olha aqui, o pó vai ter maior superfície de contato que a raspa, tá? Essas raspas são quando eu pego, por exemplo, e vou raspando esse zinco, e aquilo está totalmente em pó, totalmente separado. Então, aqui a superfície de contato vai ser maior do que aqui. Outra coisa importante que ele me falou, ó, ele fala que adicione quantidades iguais de ácido nas mesmas massas de zinco. Então, se as quantidades aqui é igual à quantidade, desculpa, a quantidade de pó é igual à quantidade de raspa, no final, a quantidade de hidrogênio formada vai ser a mesma, concorda comigo? Por quê? São quantidades iguais. Só que o que vai acontecer? No pó, ele vai chegar ao final da reação mais rapidamente do que na raspa, tá? Então, se eu analisar isso aqui, ó, ele está falando aqui que para esta experiência, o gráfico que deve representar a produção do hidrogênio. Então, o hidrogênio não existia no começo da reação. Então, eu já descarto aqui esses gráficos que coloca que existia hidrogênio no começo, ó. Tá vendo, ó? Esses gráficos que diz que já existia hidrogênio no começo, que é esse e esse, eu já descarto eles. O que acontece, ó? Na B, eu tenho maior superfície de contato. Aqui, o que está errado nessa A? Ele está falando que formou quantidades diferentes no fim. Se as massas eram iguais, as quantidades são iguais, formadas. A única coisa que vai acontecer é que o B vai chegar no final mais rapidamente que o A. Por quê? Está mais separado. Aqui, o que está errado? Ele está dizendo, por exemplo, que a velocidade só vai aumentar quando tiver pequena quantidade. Ao contrário, né? Quando tiver uma concentração maior, vai ser mais rápido, tá? Do que quando a concentração vai diminuindo, tá? Aqui ele está falando que só vai aumentar a velocidade conforme vai diminuindo a concentração. Não é isso, tá? Com o tempo ele vai ser muito rápido quando tiver muito ácido e muito zinco lá dentro. Depois vai ficando mais lento, mais lento, mais lento, tá? Essa velocidade, até que a velocidade fica constante, ela para de aumentar. Este cara vai chegar no limite mais rapidamente, porque está mais separado que este. Então você vai marcar a letra B de Bosque, certo? Tá, agora eu vou falar com vocês sobre equação da velocidade, tá? Presta muita atenção, pessoal, que isso aqui pode ser complicadinho se você não prestar atenção aqui. Só que antes de eu falar nisso, eu vou jogar um PowerPoint aqui com este negocinho para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Deixa eu pegar esse PowerPoint aqui.
tenho pronto aqui. Peraí que eu já acho. Nossa, tem 50 mil arquivos aqui. Vou clicando até achar. Foi no mês 5. Peraí que eu acho. Eu acho que foi mês 4. Peraí que eu já acho. Funções orgânicas. Só um segundo, pessoal. Não fique triste. É onde eu pus esse trem. Tá prontinho, tá fácil de mexer no bicho. Ah, peraí. Ixi, eu só tenho terceiro bimestre aqui. Eu tive que tirar daqui que o trem tava cabeludamente grande. Mas peraí que eu tenho aqui. Só um segundinho, pessoal, que a gente vai mais rápido se eu pegar o PowerPoint pronto aqui, tá? Ó, meu drive tá quase lotado. Tanta coisa que tem aqui. Aqui, criançada, achei. Deixa eu ver se ele tem o que eu quero aqui. Tem. É o próprio. Depois eu vou dar uma comentada lá, tá? E vou jogar ele lá pra vocês também, esse PowerPoint, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Aqui vai falar em várias coisas que a gente já falou, tá? Como calcular, isso a gente já viu, tá? Aquela teoria das colisões, são coisas que a gente já viu. O que eu quero aqui é simplesmente lei da velocidade. Deixa eu explicar isso aqui. O que, que é a lei da velocidade? É uma equação que eu uso para calcular velocidade. Esse k seria uma constante
tá? Esse K seria uma constante que nunca muda para a mesma equação. O que pode mudar? A concentração do A, a concentração do B, tá? Então, a gente vai aprender como montar essa equação. Ela não é uma equação pronta, depende de cada reação. Onde, por exemplo, esses expoentes aqui nada mais é do que a ordem da reação. Por exemplo, se o cara é elevado a 1, ele é de primeira ordem. Se ele é elevado ao quadrado, segunda ordem, ao cubo ele é de terceira ordem, tá? E a gente vai trabalhar só até o cara elevado ao cubo. Como que eu sei o expoente? Sempre é o coeficiente dos reagentes. Nunca depende do produto, tá? Nunca depende do produto, só do reagente. Então é muito simples. Eu tenho que velocidade é igual a concentração do reagente elevado ao coeficiente dele, vezes a concentração do reagente B, tá? Elevado ao coeficiente dele. Isso quando eu tenho uma reação elementar. Então a gente vai comentar isso, tá? Então, em reações elementares, tá? Quando eu tenho uma reação elementar, igual a essa aqui, tá vendo? O que é uma reação elementar? A reação elementar, ela ocorre em uma única etapa, tá? De uma única etapa. Ele vai te falar isso, é muito simples isso. Ele vai te falar, em uma reação elementar, qual a expressão da lei da velocidade, que é o que? A formulazinha. Então você vai pegar, quem me interessa aqui? Só me interessa aqui os... Deixa eu riscar aqui. Ué, cadê o trequinho? Ei, caramba, não é isso que eu queria. Olha que feiura, por que não tá aparecendo o trequinho aqui no canto? Sei. Ó, neste caso aqui, pessoal, observe aqui que quem são os reagentes? O NO2 e o H2. Então, eles são os dois reagentes que eu tenho aqui. Então, quando a reação for elementar, eu vou ter que a velocidade é igual ao K, tá? Vezes a concentração do NO, tá vendo? Elevado ao quadrado, vezes a concentração do H, Q elevado a 1, certo? Então, neste caso aqui, ela é uma reação de segunda ordem em relação a esse e primeira ordem em relação a esse. A ordem total, 2 mais 1, 3. Tá? Então, é muito simples. Você vai vir aqui, quando for elementar, e só pegar os primeiros membros da reação elementar. Certo? Agora, pessoal, quando a minha reação ocorrer em mais de uma etapa, porque a reação ela pode ter milhões de etapas rápidas nela, mas a lenta vai ser uma só, tá? Então, neste caso, olha aqui, pessoal, sempre eu só considero a etapa lenta. Ele vai te falar qual que é a lenta nas questões. Então, isso aqui é extremamente fácil, não tem como complicar isso aqui nem querendo. Então, eu vou vir aqui pegar quem? Só a primeira parte, a primeira parte da equação lenta. Vou pegar a primeira parte da equação lenta, tá? Então, a primeira parte aqui da equação lenta, o que eu tenho? A e A, não é? Então, são 2A. Então, eu tenho que a velocidade é K vezes a concentração de A elevado ao quadrado, que são 2A. Tá certo? Então, neste caso, eu pego só a lenta, ele vai me falar quem é a lenta. Tá?
Então veja bem, vamos recapitular. Ó, quando ela foi elementar, eu pego o primeiro membro da reação elementar. Se ela ocorrer em mais de uma etapa, eu pego só o primeiro membro da lenta, que ele vai falar qual é a lenta. Então não tem segredo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas só com a lenta. Eu ignoro as outras. Certo? Agora, este caso, pessoal, é quando eu tenho uma situação experimental. É quando eu pego um cronômetro e vou, por exemplo, ó, observe que no experimento 1 todos estavam iguais. No experimento no experimento 2, eu mexi só no A, não mexi nos outros. No experimento 3, ó, eu mantive o A, mexi só no B. Os outros estão iguais, não foram mexidos. Então eu estou analisando aquele que eu mexi. No experimento 4, eu mexi só no C. E no experimento 5, eu mexi só no D. Isso aqui é para testar qual a influência deles na velocidade. Qual a ordem, que número que eles estão elevados. Tá? Experimentalmente. Então, como fazer isso? Ó, preste bem atenção. Ó, quando eu deixo o B, o C e o D constante, quer dizer, não mexi neles, vindo do experimento 1 para o experimento 2, observe que quando eu dobrei a concentração do A velocidade não mudou. Isso quer dizer que esse cara não influencia. Quer dizer que esse cara é de ordem zero. Então, ó, quando eu mexo no cara e não muda a velocidade, isso quer dizer que a ordem dele é zero. É claro que um número elevado a zero é igual a 1, eu não vou usar isso na expressão. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem que vai ficar zero porque não mudou aqui. Então, olha aqui eu fiz um resuminho, ó. Se eu dobro a concentração, tá? Quando eu dobro a concentração e a velocidade fica constante, isso é porque ele é de ordem zero em relação à reação toda, certo? Agora vamos ver a segunda situação, onde só esse muda. Ó, quando esse está constante, esse está constante, esse está constante, eu mexi no B. Ó, quando eu dobrei o B, também dobrou a velocidade. Isso quer dizer que esse cara, quando eu dobro a concentração e a velocidade também dobra, quer dizer que a ordem é 1. Então esse cara é elevado a 1. É claro que não precisa de eu colocar esse 1. Só coloquei aqui por efeitos didáticos para vocês compreenderem que ele é de ordem 1. Certo? Agora, olha a terceira situação. Quando eu não mexo no A, não mexo no B, eu vou analisar o C, ele é o único que está mudando, vindo de 3 para 4, tá vendo? Quando eu dobrei a concentração do C, eu vi que a velocidade foi quadruplicada. O que é esse 4? Esse 4 é esse 2 elevado a quanto? Ao quadrado, não é isso? Então quer dizer que esse cara é de ordem 2 em relação à velocidade. Então olhe bem, quando eu dobro a concentração e a velocidade é quadruplicada, esse cara é de ordem 2. Então o expoente dele é 2. Tá? Agora vamos para a última situação. Ó, não mexi no A, que eu já fiz a análise dele, não mexi no B, não mexi no C, eu mexi apenas no D. Observe que quando eu dobrei a concentração só do D na mistura, foi oituplicado a velocidade. O que é o 8? O 8 é o 2 elevado ao cubo. Então isso quer dizer que esse cara é de ordem 3. Então olhe bem, quando eu dobro a concentração e a velocidade é oituplicada, isso quer dizer que esse cara é de ordem 3 em relação à
velocidade dessa reação. Então, olhe bem, ó, esse 0, 1, 2 e 3. Eu dei um exemplo de cada situação, tá? O jeito correto de representar isso aqui, claro, não vou pôr esse cara e não precisa de pôr esse 1. Então, o jeito correto seria esse, tá certo? Onde eu teria que a velocidade é igual ao k vezes a concentração de B elevado a 1, de C elevado ao quadrado e de D elevado ao cubo. Então, se eu quisesse aumentar a velocidade dessa reação, o melhor cara para me mexer seria o D. Se eu quiser acelerar a reação, mexer no D. Então, é para isso que serve isso aqui, tá? Agora, eu vou colocar isso lá para vocês, tá? Deixa eu até colocar lá na pasta de vocês. Tá, vou deixar isso lá. Agora vem aqui comigo, moçada. Ó, vamos dar uma recapitulada rápida. Ó, se eu tiver uma reação elementar igual a essa aqui, tá? Uma reação elementar, ocorre numa única etapa. Eu só me interesso pelo primeiro membro dela. Primeiro membro da equação, tá? Então, olhe bem, no primeiro membro da equação, eu tenho n2 elevado a 1, não precisa de eu pôr 1, tá? Então, velocidade é igual a k, vezes o n2 elevado a 1, vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Então, observe aqui que este cara é de primeira ordem e esse é de terceira ordem em relação à velocidade da reação. Supondo, tá? Supondo que ele te diga em uma questão que foi dobrado a concentração do N2 e triplicado a concentração de H2. Aí ele te pergunta quantas vezes isso aumenta a velocidade da reação. O que você faz, pessoal? Você vai substituir o que ele está te falando. O que é dobrar? Quer dizer que foi multiplicado por 2, não é? Então, no lugar do N2, eu vou pôr um 2. O que é triplicar? Quer dizer que esse cara foi multiplicado por 3. Então, eu vou sempre considerar o estado inicial sendo 1 e 1. Então, eu vou ver quantas vezes que isso aumentou. Tá? Então, olhe bem, ó. Eu coloco o 2 e o 3. Dobrar, triplicar. Se ele faz quadruplicar, eu ponho um 4 aqui. Dividiu pela metade, eu ponho um meio aqui. Entendeu? Então, você sempre parte de 1, que fica mais fácil. O que eu faço? Ó, eu só substituir aqui, ó, tá vendo? Dobrar e triplicar. Olha como fica, ó. Eu vou ter 3 elevado ao cubo, 27. 2 vezes 27, então eu tenho 54K. Ou seja, aumenta 54 vezes. Então, isso aqui aparece nas questões, tá? Você vai usar a equação para descobrir isso aí. Agora vem comigo, moçada. Ó, questão número 1. Ó, o último exemplo que eu dei, experimento, ó. Dá os dados experimentais para a velocidade de reação V indicado no quadro a seguir foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono em temperatura constante. Então veja bem, pessoal. Vamos analisar um de cada vez, ó. Observe que o CO está dobrando do experimento 1 por 2, tá? O O não muda. Aqui é só a velocidade, tá? Então, eu preciso de analisar o CO onde o O não está mudando, tá? Porque senão ele influenciaria. Então, olhe bem, quando eu dobrei a concentração do CO,
Viu que a velocidade também dobrou? Então quer dizer que esse cara é elevado a 1. Tá? Então quer dizer que este cara é elevado a 1. Tá? Agora veja bem, ó. Quando eu pego do experimento 1 para o 3, ou do 3 para o 1, tanto faz, eu vou fazer o que for mais fácil para mim. Ó, do 3 para o 1, observe que não mudou o CO, só que foi dobrado quem? O O2, então eu vou analisar ele. Quando eu dobrei o O2, observe que quadruplicou, ó, daqui para cá, ó, quadruplicou, tá? A velocidade da reação quando eu mexi nele. Se quadruplicou, quer dizer que ele é elevado ao quadrado, ele é de ordem 2. Então ele pergunta o que vale o A e o que vale o B. Então olha aqui, se ele é ao quadrado, o A é 1, o B é 2. Então, alternativa A. Certo? Agora, olha que negócio mobralesco isso aqui, ó. Ué, cadê as outras? Vamos lá. Vamos copiar as bichinhas. Acabamos de resolver essa, tá? Vamos pegar essa aqui. Mesma coisa, pessoal. Uma situação experimental. Isso aparece com força nos vestibulares, hein, moçada? Com muita força e vontade. Ó, aqui na 2, ele me diz assim, ó. O gás cloreto de carbonila, que é o CoCl2, que é o fosfogênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. Conhecendo os seguintes dados coletados a uma dada temperatura, então vem comigo, ó. Eu vou analisar o CO e o Cl, um de cada vez. Porque ele me pede a expressão da lei da velocidade, tá? E o valor do K. Já vou mostrar como calcular o K. Para calcular o K, eu posso pegar qualquer uma das três linhas, que o valor do K vai dar sempre o mesmo. Só substituir na formulazinha, porque eu tenho velocidade e concentração de cada um. Tá? Então eu posso pegar qualquer uma das três linhas, que o valor do K vai ser a mesma, é um constante. Então eu vou montar a equação. Então, para montar essa equação, observe que daqui para cá o Cl não muda. Então é aqui que eu vou analisar o CO. Então, analisando o CO, tá? Deixa eu colocar a seta aqui. Ó, vindo deste ponto para este ponto aqui, tá? Eu estou dobrando a concentração do CO. Então, eu multipliquei isso aqui por 2. Tá? Quando eu multipliquei isso por 2, observe o que aconteceu com a velocidade. Ó, ela também foi multiplicada por 2. Ela também foi multiplicada por 2. Então, quer dizer que esse cara é de ordem 1 em relação à velocidade. Então, também foi multiplicado por 2. Então, vamos escrever, ó. Qual seria a lei da velocidade? V igual a K vezes a concentração em mol por litro, que eu represento concentração com colchete. Do CO gasoso, tá? A concentração do CO gasoso, ela é de ordem 1. Então, elevado a 1, não precisa eu colocar esse 1 aí, é óbvio, tá? Do CO gasoso, ela é de ordem 1. Como ali no exercício ele colocou o expoente, vamos colocar, não dá nada, não precisa, tá? Mas dá nada não. Então, 1 vezes... Agora vamos analisar o outro. Quando que eu vou analisar o Cl?
quando o CO não muda. Observe daqui para cá, do 2 para o 3, o CO não mudou, então ele não vai interferir. Tá? Olha aqui, ó, quando eu dobrei a concentração, quando eu dobro a concentração aqui, deixa eu pôr uma seta de cor diferente aqui. Quando eu dobro a concentração, observe que a velocidade o que acontece com a velocidade? Ó, 72 dividido por 18. Vezes 4. Então ela foi quadruplicada. Se quadruplicou, isso quer dizer que a ordem é 2. Então esse cara é elevado ao quadrado. Viram como é fácil, pessoal? Tá? É só ter atenção que não tem erro. Não é uma coisa de outro mundo. Tá? Então, esse cara é de ordem 2. Então eu tenho que o Cl2 gasoso, o Cl2 gasoso, esse cara seria de ordem 2. Ele seria elevado ao quadrado. Pronto. Ele pede o valor do K. Como eu disse para vocês, eu posso pegar a linha 1, a 2, a 3, que o valor do K vai ser o mesmo. Então pega qualquer uma. Eu vou pegar que tem os menores números, que vai ficar mais fácil de calcular. É óbvio. Tá? Então eu vou pegar a linha 1. Posso pegar qualquer uma. Tá? E substituir os valores nessa equação que eu tenho aqui. Então eu tenho que a velocidade na linha 1 é de 9 vezes 10 a menos 2. Concorda comigo? Vamos passar para a notação que a gente facilita a vida da gente. Ó, 1, 2. Então 9 vezes 10 a menos 2. Tá? Eu posso pegar, como eu disse, qualquer uma das três linhas. A concentração do CO elevada a 1, deixa eu pôr ele aqui, 0,12. Vamos acabar com essas vírgulas. Ó. 1, 2. 12 vezes 10 a menos 2. 12 vezes 10 a menos 2. Tá? Vezes, eu vou pôr esse cara entre parênteses porque ele está elevado ao quadrado, tá? Quanto que vale esse? 2 vezes 10 a menos 1, ó. Uma vez só para cá. 2 vezes 10 a menos 1. Professor, Diga. ali no B não é 9 vezes 10 a menos 2? É, eu coloquei 2, né? Feiura, hein? Aí dá uma diferença gritante no negócio, né? Aqui, ó, eu tenho 2 vezes 10 a menos 1, tá? 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui, não esquecendo que ele está ao quadrado, tá? Olha aqui, formulazinha, tá? Então, eu tenho que... eu comi o K também, né? Que feiura, hein? Eu tô viajando hoje. Então, K vezes isso aqui. Então, vamos resolver essa parte primeiro, ó. Eu tenho lá... Ó, preguiça. Eu tenho lá 9 vezes 10 a menos 2, que é igual a K. Aí eu tenho 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Certo? 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Beleza? Ó, 2 ao quadrado. Eu vou ter... Apertei o botão errado. Eu vou ter 4, tá? Então, 4. 2 vezes menos 1. Isso aqui vai ficar menos 2. Certo? Agora vamos lá. Vamos resolver esse aqui agora. Ó a preguiça brava, hein? Ó,
eu tenho agora, ó, 4 vezes 12 vai dar quanto? 48. Então eu tenho 48. Ó, aqui eu somo os expoentes, então aqui vai ficar menos 4. Certo? Tá vendo como é que eu sou bom no negócio de copiar e colar? Esse cara vem pra cá dividindo. Tá? Esse cara vem pra cá dividindo. Então eu tenho que o K vai ser igual. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tenho que o K vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 2. Tá? 9 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 10 a menos 2. Dividido por 48 vezes 10 a menos 4. Dividido por 48 vezes 10 a menos 4. O 9 e o 48 são múltiplos? Não. Não, né? Mas só que, para facilitar minha vida, o que eu posso fazer? Eu posso chamar esse cara de 4,8 ou chamar esse cara de 90, que eu acho que fica mais fácil ainda, ó. Aumentei esse, diminuí esse. O que é diminuir o número negativo? Fica mais longe de zero. Então, 90 por 48 ficou molezinha. Quando eu divido 90 dividido por 48, isso dá 1,87. Tá? 1,87. O cara aqui deu uma arredondada bem violenta no troço aqui. Tá? Ele não colocou 1,87, ele chamou isso de 1,88, mas tudo bem, vamos fazer igual. Tá? Então, isso aqui vai dar 1,88 vezes 10. Rapaz, tá fazendo de cuecão aqui atrás, moleque. Fazer omelete, tá? Faz. Trouxe um café aqui, tá mais gelado que focinho de cachorro. Então, ó, 1,88 vezes 10, ó, menos 3. Vou subtrair, tá? Expoentes com a mesma base, sendo divididos, eu subtraio. Quando tá multiplicando, eu somo. Então eu tenho, ó, menos 3 menos 4 vai ficar menos 3 mais 4. Tá? Menos 3 mais 4, isso dá 1, né, pessoal? Isso dá 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. Então, isso aqui vezes 10 vai dar o quê? Isso aqui vezes 10 vai ser igual a 18,8. Tá? 18,8. Qual a unidade disso, pessoal? Qual que é a unidade disso? Ó, a unidade disso aqui vai ser... Aqui era mol por litro e mol por litro, não era? Olha aqui, ó. Isso aqui é mol por litro, mol por litro. Então, se eu levar em consideração, ó, que eu tinha aqui mol por litro, mol por litro. Mol por litro ao quadrado vai ficar mol por litro ao quadrado, tá? E quando ele vem para cá, multiplicando com esse, vai ficar ao cubo, tá? Então eu teria o quê? Qual a unidade disso? Ó, litros elevado ao quadrado, vezes mol. O que quer dizer esse menos 2 aqui, esse menos 1? Quer dizer que ele passou para cima multiplicando. Então seria litros, tá? Dividido pelo mol ao quadrado, vezes o
segundo ao quadrado, tá? Porque ele está me dizendo que está em segundos, certo? Tranquilão? Ó, a velocidade está nessa unidade. Não se preocupa com o negócio de unidade, não, tá? Não se preocupa com isso, não. Aqui na química a gente não se apega com esse negócio dessas unidades nesses negócios aqui, tá? Unidade é muito importante quando fala em massa, quando fala em mol, coisa assim. Não nessa questão de velocidade. Você mataria a questão de boa com isso aqui, tá? Então, a alternativa D, pessoal, seria correta, ó. Tá vendo aqui? Tranquilo? Deixa eu colocar da maneira correta como que se coloca essa unidade aqui. Ó, eu teria litros ao quadrado, tá? Dividido por mol ao quadrado vezes segundo, certo? Que é o tempo que ele deu ali. Então, isso aqui seria, então, a alternativa D. Então, eu posso pegar qualquer uma das linhas, viu, pessoal? Você vai ver que o valor vai dar o mesmo se eu pegar qualquer uma das três linhas. Tá? Isso não altera o valor ali. Agora vamos pegar a questão número 3, pessoal. Molezinha, molezinha, molezinha. Vamos lá. Ó, na questão 3, ele diz assim, ó. Na transformação, onde eu tenho 2CO mais O2 formando 2CO2, que se processa em uma única etapa. Então, ela é uma reação elementar. Tá? Ele me diz que a constante da velocidade, ou seja, o K, é igual a 0,5 litro ao quadrado, mol ao quadrado, dividido por mol ao quadrado vezes minuto, certo? Então, este é o valor do K, certo? Quando as concentrações do CO e do O2 forem, respectivamente, 2 mol por litro e 1 mol por litro, qual a velocidade? Nossa! Se a reação é elementar, a formulazinha vai ser o quê? Concentração desse ao quadrado, concentração desse elevado a 1. Eu só pego só o primeiro membro, ela é elementar. Então V vai ser igual ao K, que eu quero que ele me deu, vezes, sempre monta a fórmula primeiro, tá? Concentração do CO, que vai estar ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, vezes a concentração do O2, que elevado a 1 não precisa nem de eu colocar, né, criançada? Do O2. Agora é só substituir os valores, pessoal. Eu quero saber a velocidade. Velocidade vai ser igual ao valor do K. Larga as unidades para lá. Tá certo? Larga a velocidade para lá. Só vou chegar em mol por litro por minuto. É o que vai sobrar aí. Só mol por litro por minuto. Tá? Só coloco. Porque eu sei que vai sobrar só isso. Então o que eu tenho aqui? Ó? O K, ele é de 0,5 vezes a concentração do CO. Ela é de 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado. Vezes a concentração do O2 é 1. Então, eu tenho que a velocidade é igual meio vezes 1 dá meio, vezes 2 elevado ao quadrado, 4. Então, 4 vezes meio, eu tenho 2. Então, a velocidade é igual a 2 mol por litro vezes minuto. Pronto.
Então, alternativa C. Fácil assim, tá? Alternativa C. De caramba, que trem fácil. Acabou a apostila 3, crianças. Ou 2, quer dizer, né? Vamos para 3 agora. Certo? A frente 2 já foi, né? Tem certeza? Eu não me lembro. Faz tantos anos. Eu acho que sim. Falei sim de isomeria com vocês. Eu acho que sim. Não, que isomeria. Isso aqui é funções. Já era. Eu tenho como confirmar, quer ver? Deu por hoje, não tem mais. Ah, será? Tá tão cedo. Não, e você, Marcos? Pelo amor de Deus, eu tô com sono, não aguento ficar mais sentada. Senhor Jesus. Em crianças. Mas não pode parar antes, dá problema, não dá? Alguém para antes? Não. Pode, ele vai passar dormir. Só não contar. Ah. Olha o João Pedro aí. O- Ah, já passou a matéria hoje, hoje já deu o conteúdo. Eu preciso continuar até o final da aula, pelo amor de Deus, já passou, Não, já foi mesmo. Pessoal, então na próxima aula a gente vai para a apostila 3, tá? Tá bom? Então na próxima aula a gente vai para a apostila 3. Por hoje é isso, tá? Eu vou enviar para vocês, vou postar lá ah, o material, tá? Para vocês. Deixa eu salvar isso. Eu vou colocar lá no nosso programinha. Deixa eu parar a gravação.